A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu venho trazer uma reflexão da palavra de Deus a cada um de vocês que estão aí no outro lado me assistindo. E antes de tudo, eu quero pedir a cada um de vocês que estão vendo pela primeira vez essa postagem, pela segunda vez que estou postando uma reflexão da palavra a cada um de vocês, e gostaria que vocês me dessem uma força para nós divulgar essas reflexões que estou colocando aqui a respeito da palavra de Deus. E eu trouxe hoje para cada um de vocês perguntas que nós vamos fazer para a palavra de Deus e vamos deixar a Bíblia nos responder como ela é, meus irmãos, dentro do seu contexto, dentro da linguagem da Bíblia mesmo. Amém, meus irmãos? E o tema que eu trouxe hoje sobre o que foi abolido por Cristo. Amém, meus irmãos? Então, primeira pergunta que eu vou fazer para a palavra de Deus, meus irmãos. Que efeito teve a morte de Cristo na cruz sobre todos os sistemas sacrificial? Então, meus irmãos, o que a Bíblia vai nos responder? Podemos ver que no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 26 ao 27, está escrito assim: depois das 62 semanas será tirado o Messias, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar os sacrifícios e oferta de manjares. Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27. Segunda pergunta, meus irmãos, que farei para a Bíblia. O que pregou Cristo na cruz? E a Bíblia vai nos responder, meus irmãos, que em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz assim: e havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era um contrário, e tirou do meio de nós, e cravando-o na cruz. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Amém, meus irmãos? Pergunta número 3, que faço mais uma vez para a palavra de Deus. O que aboliu ele em assim? O que Jesus aboliu? E assim está escrito: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si um mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 15 ao 16. Quarta pergunta: o que pertencia às ordenanças que foram assim abolidas por Jesus Cristo? Então, vamos mais uma vez recorrer à palavra de Deus. Ninguém vos julguem pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas ou lua nova, ou dos sábados que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Amém, meus irmãos? Quinta pergunta: de que declaração aprendemos que estas ordenanças se referiam ao sistema sacrificial? Amém, meus irmãos? Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exatadas, coisas nunca pelo mesmo sacrifícios, que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Livros de Hebreu, capítulo 10, versículo 1. Sexta pergunta: o que ocorreu por ocasião da crucifixão, indicando que o sistema típico foi abolido por Jesus Cristo? Em Mateus 27, 51 vai nos responder: e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Repetindo, livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Sétima pergunta: em que linguagem é isto declarado na palavra de Deus? Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade.
tira o primeiro para estabelecer o segundo. Livros de Hebreu, capítulo 10, versículo 9. Oitava pergunta, meus irmãos. Qual é o primeiro que Cristo tirou? O que Cristo tirou? Como acima diz, os sacrifícios e ofertas e holocausto, meus irmãos, e abrações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferece segundo a lei. Livros de Hebreu, capítulo 18. Então vai dando procedimento. Tira o primeiro, a relação plenamente indica que o que Cristo tirou, meus irmãos, foi o cerimonialismo expresso no serviço típico dos sacrifícios e oferta, meus irmãos. O que estabeleceu, dando-se a si mesmo para se oferecer. A vontade de Deus foi exemplificação para o crente fazer a vontade de Deus. Tornou assim possível a resposta à oração que ensinara aos seus discípulos, que seja feita a tua vontade, e assim na terra como no céu. Em vez de abolir a lei moral, meus irmãos, Cristo tomou essa providência para que todo o que nele crê possa se tornar observador da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? O termo primeiro refere-se aqui aos sacrifícios e ofertas, meus irmãos. Cristo tira-os, isto é a mostra que ele nada significam para a remoção do pecado, declara a sua ineficácia, bem como o seu propósito de aboli-los para estabelecer o segundo, a saber, a execução da vontade de Deus. Caso houvesse sido eficaz, não teria havido necessidade, meus irmãos, de sua vinda, o fim de fazer propiciação. Amém? No livro de Hebreu 10, 9 nos explica isso. Outra pergunta, meus irmãos, que vamos fazer: em que declaração feita a mulher no poço de Jacó, deu Jesus a entender que o sistema cerimonial de culto seria abolido? Vamos prestar atenção na palavra de Deus aqui no livro de João, capítulo 4, 21, que diz assim: e disse-lhe Jesus à mulher: creme que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai? Então, meus irmãos, o que acontece? O culto dos judeus centralizava-se no sistema típico ou serviço ritual do templo em Jerusalém, ao passo que os samaritanos, meus irmãos, haviam instituído um serviço rival neste monte Gerizim. Em sua declaração à mulher de Samaria, Jesus indicou, pois, que o próximo estava o tempo em que todo o serviço típico seria abolido. É isto que a Bíblia nos diz. 11ª pergunta: que caso ocorreu sobre estas questões no tempo dos apóstolos? Vamos dar uma examinada então, meus irmãos. Alguns que tinham descido da Judéia, eles ensinavam assim aos irmãos: se vocês não se circuncidarem conforme o uso de Moisés, não poderão ser salvos. No livro de Atos 15, está nos dizendo essa narração. Outra pergunta: que exigência faziam esses ensinadores vindo da Judéia no tocante à lei cerimonial? Então, olha o que eles diziam: porque ouvimos que alguns que